A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos continuar a nossa celebração. Agora, estudando a palavra do nosso Senhor. Por enquanto que os irmãos se acomodam, as crianças de 3 a 8 anos podem acompanhar Rebeca e Keren, que vão fazer o culto com os pequeninos lá atrás, não é? Inclusive eu peço oração por Helena, está dodói com essas crises de sinusite, rinite, um monte de ite. Eu também fiquei meio ite essa semana, mas estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Amém. Meus amados irmãos, nós estamos, como é sabido de todos que estão acompanhando, você que nos visita, então, nós estamos numa série na carta de Paulo aos Romanos. E a gente tem caminhado já nessa carta, e vendo que falta ainda muita coisa, né, para concluir ela, graças a Deus por isso. E a gente, à medida que vai lendo, à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo o quão rica é essa carta e a gente vai tendo um pouco da noção por que ela é tão importante na história da igreja, na história do cristianismo como um todo. E a gente viu que no começo da carta é um começo de apresentações, e Paulo dá uma pincelada sobre a questão da justiça que vem pela fé. Como é que funciona a história do Evangelho, né? Porque a carta de Paulo aos Romanos, o tema é o Evangelho. Terão outros subtemas que amparam esse tema maior, que é o Evangelho. Então ele dá uma pincelada ali no capítulo 1 sobre essa ideia, mas dá uma pausa e começa a preparar um cenário que vai apontar para esse evangelho de uma forma ainda maior. A gente vê que Paulo ele começa a pintar um quadro tenebroso, porém real, da condição do homem caído diante de Deus. Paulo começa a mostrar, quando esse evangelho chega, digamos assim, intervém na história humana, tem contato com esse mundo, o cenário que ele encontra. O porquê do evangelho se manifestar, qual a necessidade do evangelho vir de encontro ao homem caído. Então, Paulo começa a fazer um diagnóstico preciso e exato, através do Santo Espírito de Deus, de qual era a condição real do homem. E a gente está vendo que o homem, trocando em miúdos, é totalmente depravado diante de Deus. A gente viu que totalmente depravado não é como as pessoas erroneamente pensam, né? Não só uma questão sexual propriamente dita, né? Depravado, já imaginando esse viés. Não só isso, em todas as outras áreas também. Não significa que o ser humano é mal ao ponto extremo, mas também não significa que o ser humano não é capaz de fazer algo bom. A ideia é justamente essa: ele não consegue ser bom o suficiente. Ele não consegue ser imagem e semelhança de Deus em sua totalidade. Ele não consegue entender as coisas para as quais ele foi criado, ele não consegue dominar a criação, ele não consegue representar o seu Criador aqui na terra, porque veio o pecado e bagunçou isso. Depravou o homem em todas as suas áreas. A gente vê Paulo falando isso no capítulo 3, muito bem, né, no seu começo e na sua metade, que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mostrando que o homem se encontra totalmente alienado em relação à pessoa de Deus. Ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom marido, um bom empregado, uma boa esposa, uma boa filha, enfim. Mas em relação a Deus, não há nada que ele possa fazer que venha limpar a barra dele, a situação dele diante de Deus. Ele é um pecador caído, culpado pelos seus pecados e condenado pela sua natureza pecaminosa. Totalmente alienado de Deus e depravado. É esse o retrato que Paulo está pintando. E Paulo vai dizendo assim, pouco importa onde você nasceu, a sua tradição, o seu berço, se você é judeu, gentil, rico, pobre, homem, mulher, pouco importa. É ser humano, nasceu nesse mundo, é pecador. Tem um selo de garantia ISO 9001 de pecador. É pecador e ponto final. Mas algo que é bastante interessante e faz parte dessa queda do homem, dessa sua ideia de não entender, lembre do texto em Romanos 9, né?
do 10 ao 18, que esse texto é importantíssimo para a gente entender essa condição do homem. Vai dizer que o homem não busca Deus, que não entende nada de Deus, que ele não tem discernimento das coisas espirituais. E esse homem, ele não consegue enxergar a sua culpa de maneira nenhuma. Ou ele não está nem aí para isso, ou então, se ele for pensar na questão de Deus, ele fala assim, eu culpa? Jamais. Eu sou uma pessoa boníssima. Faço isso, faço aquilo outro. Não tenho culpa. Também nem é assim de ir para o inferno, de estar condenado. Tem gente pior do que eu. Deus vai me condenar porque eu tomo minha cervejinha. Não é? Vacilo de vez em quando, brigo e tal, mas eu sou uma pessoa de bem, eu pago minhas contas e tal. Eu vou para o inferno? Mas não é essa a história. Não é porque você é um bom cidadão que você merece o céu. Ou perde o céu se for um mau cidadão. A ideia não é essa. A ideia é que a natureza do homem está em um estado pecaminoso. E o homem não consegue enxergar isso. Esse não enxergar justamente faz parte da queda. Faz parte de estar perdido. E por estar perdido, esse homem, quando tenta se aproximar de Deus, por conta própria, ele sempre tenta se justificar, porque ele acha que isso é capaz. Tem uns que não querem nada com Deus. Tem outros que querem algo com Deus, mas o Deus que ele criou e do jeito que ele quer. É daí que vem a religião. É daí que vem todo tipo de credo que você imagina por aí. As pessoas criam um Deus, né? E esse Deus criado, ele pode levar o nome, entre aspas, de Jesus. Tem muitas pessoas achando que estão seguindo a Deus, a Cristo, mas não estão. Criaram maneiras próprias de cultuar a Deus. Lembra qual foi a primeira ação de Adão depois da queda? Quando sente Deus, que Deus está dando a hora dele se aproximar do jardim, ele pega folhas e se cobre. Ali foi a primeira religião criada. Foi o primeiro ato idólatra e religioso do homem. Adão achava que iria se cobrir. E é engraçado que mesmo coberto por folhas, ele sente vergonha e diz que está nu, mostrando justamente que as folhas não puderam cobrir a sua real nudez, a sua culpa e o seu pecado. Não é? Depois Deus chama eles e a gente conhece a história. Então, assim, Adão foi o fundador da idolatria, da religião errada, por assim dizer, e por não enxergar aonde o pecado o tinha colocado ainda, ele tenta se propiciar, ele tenta fazer algo com o seu braço, com suas forças. Então, esse homem caído, ele tenta se justificar diante de Deus pelas suas obras, pelo seu braço, pela sua genealogia, pelo seu status, ou seja lá pelo que for. Seja pela prática da lei, como os judeus faziam, ou pela sua moralidade elevada, como os gentios faziam. Não, eu sou pecador, mas nem tanto. Ah, eu sou judeu. É diferente, Deus nos trata de uma forma diferente. Então, assim, só que todas as tentativas do homem em tentar se justificar diante de Deus, em tentar apaziguar a ira de Deus, em receber o favor de Deus, elas falham miseravelmente, tornando, na verdade, a condição do homem ainda pior. Ainda pior. Porque quando o homem se aproxima de Deus, com o sacrifício, com a oferta, com seus títulos, com qualquer tipo de coisa que ele acha que vai ajudar diante de Deus, diminuir a ira de Deus, limpar o nome dele diante de Deus, e coloca aquilo diante de Deus e mostra aquilo ali, se torna a situação dele ainda pior. Era isso que os fariseus faziam com suas ofertas, tanto as ofertas que você imaginar, só que não honravam a Deus de fato, não conheciam Deus de fato. Então, torna-se cada vez pior. Não é poucas as vezes que nós nos deparamos com Deus pedindo à nação de Israel que parasse com o culto, que parasse com os sacrifícios, que parasse com a adoração, porque aquilo já estava deixando Deus irado. Deus já estava enojado com o culto de Israel, porque aquilo em si não tem como trazer o favor de Deus para o homem. E quando o homem usa essas coisas para tentar comprar Deus, barganhar com Deus, a situação dele se torna ainda pior. Então, assim,
Preste atenção. A nossa culpa é algo impossível de ser apagada por nós mesmos. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode se mediar. Todos estão culpados diante de Deus e são merecedores da ira de Deus. Todos são condenáveis diante de Deus. Somos, por natureza, merecedores da ira de Deus. É esse o estado do homem. Pouco importa quem você é. O homem, por si só, está condenado. Mas aí, preste atenção. Mas aí eu conheço o Evangelho. Conheço a palavra. Eu conheço Jesus. Eu começo a ter todas as brigas na minha mente, no meu coração, sobre salvação, sobre Evangelho, e começo a entender que a salvação é pela graça. Começo a entender que não é pelo meu braço. Não é algo que eu faço ou deixo de fazer. Não é algo que eu tenho. Não foi algo que eu ofereci a Deus. Foi mediante a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. E a gente vai caminhando na fé cristã, a gente vai vivendo, né? Vai dando as nossas crentadas por aqui e por acolá, vai vivendo o Evangelho. Só que nosso coração, a gente viu hoje na nossa escola teológica sobre escatologia pessoal, a questão de ser glorificado, do corpo ser transformado, ainda nós não passamos por esse processo. A gente ainda está numa carcaça de barro. Né? O espírito está tinindo, renovado, mas ele está velho, esculambado, dirigindo, caindo nos pedaços, um mais que os outros. O meu está todo cheio de arame remendado. As portas caindo, já acabou-se. Não tem mais, não fiquei só a glória. Vamos subir, que descer já desceu demais, não tem mais. Já chegou no fundo do poço, agora é só subir. E esse nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, salvo em Cristo, porém ainda não glorificado, nos pega peças. A gente olha para o Evangelho, olha para a salvação via graça, cruz, e começa a pensar assim, beleza, estou salvo, mas será que é só isso? O que eu faço agora? Não tem nada para mim fazer não, assim, pronto. Tudo bem, eu sei que o salvo faz obras porque é salvo, não para ser salvo. Mas, tipo assim, Deus não poderia mostrar aí a lista lá do céu e eu ver meu nome logo? Não adianta aí, é que nem passar no Enem, né? Vamos, fala logo aí. Você tá passado, macho, mas sei não, eu fico meio coisado assim. Eu queria ver meu nome. Eu queria ver eu entregando a prova. E o cara corrigindo e você passou, rapaz. Né? E a gente começa a querer construir mecanismos para personificar a nossa fé, para a gente pegar a nossa fé. Pegar a justificação de Deus, pegar a salvação e guardar ela ali e dizer assim, sou salvo. Mostrar para os outros, sou salvo. Mas não funciona assim. A Bíblia não nos dá nada material, entre aspas, para que a gente possa agarrar e dizer assim, sou justificado, sou salvo. Apesar que a fé é algo bem rígido. A fé é algo bem sólido. A fé é algo até tocável. Né? Que mistério, pastor. Vamos deixar no mistério. Né? Mas a fé nos carrega para algo sólido. Mas assim, mesmo salvo, mesmo estando em Cristo, crendo na graça do nosso Senhor Jesus, no Evangelho, na cruz, eu preciso de mais alguma coisa para ter essa justiça de Deus e ser salvo? Algumas pessoas falam assim, ninguém pode dizer que é salvo. E se tu não dizer que tu é, quem vai dizer? Né? Geralmente o povo só diz que os outros não é salvo, né? Isso não é salvo não, isso não é crente não. Pecou não é crente, porque crente não peca, não é verdade? Crente não peca. Pecou, isso aí é cão, se não é crente não. Né? Então, a gente sabe da nossa salvação e dos nossos pecados. Né? Mas e aí? Eu sou crente, mas será que essa coisa de justificação, só isso conta? Só Jesus ter morrido na cruz? Eu não... Rapaz, é peba, né? Ser crente, que era para ter alguma coisa a mais, uma emoção, um negócio, faça isso. Eu sou salvo por crer em Jesus. A gente fica meio confuso. Mas graças a Deus que tem a carta de Paulo aos romanos e aos gramoreenses também, né? Para que a gente possa entender como isso funciona. Não precisamos de nada a mais para solidificar a nossa salvação, para concretizar a nossa justificação diante de Deus. A obra de Cristo é totalmente necessária.
Porém, entretanto, todavia, o porém não é sobre a salvação. Deus, ele vai se apresentando à humanidade ao longo da história da salvação e pegando a oportunidade nas nossas falhas, nas nossas impossibilidades, nos nossos erros, para se apresentar como Redentor, para mostrar que Ele tem a salvação e como Ele estabelece essa salvação. Um exemplo claro disso é José, quando ele entende o plano de Deus no final. Vendo pelo final fica mais fácil, né? Até eu. Né? Mas José também não entendia. José, quando vê o plano, diz, rapaz, sorteou. Isso aqui tudo foi para chegar aqui. Ó. Deus transformou o mal em bem. Que coisa, agora eu entendo o plano de Deus. Deus usou a oportunidade, né? Tudo o que aconteceu ali para se manifestar, mostrar um pouco do seu caráter e o plano redentivo de Deus que estava em curso. Gênesis 3:15. Então, olhando para essa ideia, vira a folha. Olhando para essa ideia, a gente pode perceber que Deus, ele oferece a sua justiça a todos que creem em Jesus. É assim que funciona. Basta crer, basta crer. Você recebe a justiça de Deus. Preste atenção. Mas justiça, como é que funciona essa ideia de justiça de Deus? Como é que ele nos torna justos? É só Jesus morrer na cruz e pronto? Eu preciso fazer alguma coisa? Abra sua Bíblia aí em Romanos 3. Nós faremos uma leitura progressiva, né? À medida que a gente for trabalhando o texto, a gente vai lendo. A gente vai ler o 3, do 20 ao 23. Perdão, do 21 ao 23. Amém? Diz assim, ó. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta e preste atenção. Essa justiça de Deus que nos é oferecida mediante ao fato de crermos no Senhor Jesus, ela está disponível a todos, sem exceção. A gente já viu que Paulo já vem batendo nessa ideia de você ser judeu, gentil, de ter mérito ou não, de ser melhor ou não. E Paulo vai escancarando antes de chegar no capítulo 4, onde ele vai à forra de fato, né? Então a gente vai vendo que Paulo está dizendo que essa salvação, essa justificação, oferecida por Deus através da fé em Cristo Jesus, não faz distinção de certas coisas, não está destinada a um grupo específico. Não é para quem é rico, para quem é bonito, para quem é isso, para quem é aquilo outro. É para todos os que creem em Cristo Jesus. E Paulo vai falar que essa justificação não é algo novo. Não foi algo que Deus veio com o plano dele e improvisou, mudou. Aos 45 do segundo tempo, olha o verso 1, capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio é pela fé. Então Paulo só está ratificando, sempre foi assim. Deus sempre justificou aqueles que creram nele, que projetaram na figura do Messias a justiça que seria estabelecida por Deus. E essa justificação, são tantos termos, né? E as pessoas que devem explicar a Bíblia, às vezes elas confundem mais a cabeça do povo do que explicam, né? Até para ter um ar de eu sei muito, ou sou muito importante. Olha as coisas que falo e você não entende, não é verdade? Mas preste atenção. Justificação, se tornar justo diante de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é mais do que perdão. Você sabia disso? É muito mais do que ter seus pecados simplesmente perdoados. Como se fosse simplesmente perdoar pecados, né? Mas é algo bem maior do que isso. Porque quando o pecado é perdoado, é como se o perdão dissesse àquela pessoa, vá, você está livre dos seus pecados. Não peques mais, né? Você zerou a sua conta.
Mas a justificação diz para o pecador: sua conta foi paga. Agora venha. Venha, você é meu filho. Você se tornou meu. Você é participante da minha mesa. Você faz parte agora da minha família. Eu não estou só perdoando os seus pecados. Eu estou lhe restaurando completamente. Você agora é nova criatura diante do Pai. Lembra de Jesus e o paralítico? Que Jesus perdoa pecado e depois cura ele. Jesus estava apontando por uma necessidade maior e por uma restauração que haveria de vir definitiva. Que aquelas pessoas não entendiam aquilo. Perdoar os pecados daquele homem e mandá-lo embora, não é? Apesar de ter os pecados perdoados, isso é algo muito bom, mas Jesus perdoa os seus pecados e restaura aquele homem, né? Então, quando a gente olha para a história da salvação como um todo, é isso que Deus está fazendo através de Cristo Jesus, através do Evangelho, perdoando o homem e restaurando aquele homem. Mas não é simplesmente fazer ele andar, é tirar ele da morte para a vida. Então a justificação é bem maior do que perdoar pecados. E essa justificação, como eu disse, ela não faz distinção. Não importa se é judeu, se é gentil, se é homem, se é mulher, se é branco, preto, azul, não importa. Se crê em Jesus Cristo, recebe essa justificação. Passa a ser filho de Deus, passa a ser amado por Deus, passa a ter seus pecados perdoados. E é engraçado que no verso 23, no final do 22, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Da mesma maneira que o pecado colocou todos em um só patamar, a justificação vem e, se você crê em Cristo Jesus, você não passa à frente de ninguém. Né? No caso, não é porque você é judeu ou gentil que você vai ter prioridade. A prioridade, entre aspas, que não é prioridade, mas ela é dada àqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso que Jesus dizia, à torta e à direita, o reino de Deus veio e vocês não querem entrar. Os religiosos, mas os bêbados, as prostitutas, toda a bagaceira do mundo que se arrepende de crer está entrando. E vocês não estão entrando. Esse reino, essa justificação, no caso, essa justiça, que é oferecida por Deus a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, ela veio através da morte de Jesus Cristo. Não é coisa simples. E essa morte, ele tanto exerce justiça diante da lei de Deus, como nos torna justos diante de Deus. Eu não estou entendendo nada. Você vai entender quando ler o texto, preste atenção. Olha aí, a partir do verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. São muitos termos, muita coisa, né? Vai ficando denso, você vai lendo e não estou entendendo, calma, Paulo, mas preste atenção. O que Paulo está trazendo aqui é como Deus iria resolver esse problema, entre aspas, aos nossos olhos, né? Aos olhos de quem está lendo a lei, tentando entender tudo, mas não aos olhos de Deus. O plano dele é perfeito. O plano dele não pegou ele de surpresa. Mas esse plano de Deus, essa ação de Deus em tornar o homem justo, tem que responder algo, no mínimo, esquisito. Como Deus tornaria o injusto justo, sem ser injusto? E pode isso, né? Que coisa de doido. Como é que Deus ia tornar o injusto justo, mas sem fazer isso de maneira injusta? E aqui Paulo vai trazer a ideia do julgamento, para que a gente possa entender. É como alguém que faz algo ruim para você, comete um crime, e no dia do julgamento o juiz olha para ele e fala assim, olha, o pobre, pá, está livre, vai para casa. Você, não, isso aqui é injusto. Você inocentou esse homem sendo injusto. E não foi assim que Jesus fez. Não é assim que funciona. Muita gente não entende como essa questão de justificação funciona,
como é que Deus executou tão grande obra, como é que Deus tornou pecadores injustos, justos, sem ser injusto. Deus bagunçou o sistema, não foi? Como ele é dono de tudo, ele pode quebrar as regras. Ah, eu inventei, eu quebro. Não é desse jeito, assim seria o nosso jeito, né? Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Mas Deus não é assim. Deus criou suas próprias regras, estabeleceu essas regras e age de acordo com essas regras, para mostrar como a sua justiça funciona. E como isso foi possível? Como foi possível transformar injustos em justos, sem ser injusto? A cruz do Calvário responde essa questão. Você vê o porquê era tão importante Jesus vir morrer na cruz? Ele não estava só perdoando pecados. Ele tinha um problema jurídico para resolver. Tinha um preço a ser pago em relação à santidade de Deus. A lei não era simplesmente perdoar os nossos pecados. O preço tinha que ser pago. Porque ele podia zerar a nossa conta, mas amanhã a gente voltaria a pecar. Porque nós somos uma fábrica de pecado. A gente peca deitado, dormindo, acordado, de qualquer jeito. Nós peca até não querer mais. Somos aptos em pecar, né? Então, o problema era resolver isso. Como Deus faria isso? E foi na cruz a maneira como Deus fez isso. Olha para o texto novamente. Por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, Deus ofereceu o sacrifício para a propiciação mediante a fé. E o texto vai dizer algo interessante, que em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas para mostrar a sua justiça diante de todos, que ele é justo e justificador. Quando Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, ele não estava só perdoando os pecados das pessoas da sua época. Ele não estava só resolvendo o problema da lei diante da comunidade judaica, daqueles que viviam no seu tempo. Não. Todos aqueles que morreram antes de Cristo, o Antigo Testamento inteiro, para você entender melhor, todos estavam esperando por aquele dia e morreram crendo na vinda do Messias. E interessante, quando Jesus vai para a cruz, ele não está só tornando justo quem viveu antes dele. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 11, João 17, ele vai falar, né, que todos aqueles que Deus deu a ele e outras ovelhas ainda que virão para o seu aprisco. Quando Jesus vai para a cruz, ele vai tornar justo todos aqueles que iriam crer no futuro. Todos. Todos que acreditariam no seu nome e se entregariam para ele como Senhor e Salvador. Então Jesus Cristo tinha conta de todos aqueles que viveram antes dele, daqueles que viveram com ele e daqueles que viveriam depois dele. Que coisa, né? Muita gente. Muito pecado, um problema grande que só Deus poderia resolver. Isso é uma coisa minha, viu? Se quiser pode até cortar e tirar. Eu tenho certeza, a Bíblia ela fala do relacionamento de Deus com os seus filhos, não é um relacionamento simplesmente de conhecer assim, parceiro, é nós, tudo bem. É um conhecer de relacionar-se, como um pai conhece um filho e vice-versa. E esse relacionamento é estabelecido antes da criação de tudo. Jesus sabia do meu nome, do meu rosto, do meu pecado e de quem eu sou quando estava indo para a cruz do Calvário. Ele sabia de tudo isso. Todas as pessoas as quais ele salvaria, ele sabia. É como se tivesse o rosto de cada um na mente dele, no coração dele, ecoando o nome de cada um dos seus filhos que ele salvaria. Engraçado, né? A gente bota 2, 3 e já não vale a pena. Imagina essa multidão todinha, não é? Porque crente não é algo fácil. Mas ele tinha esse problema para resolver e tinha que ser mediante a cruz do Calvário. Todos os sacrifícios feitos pelos judeus no templo não tiravam pecado. Não deixava ninguém melhor, mais santo. Apontava para um cordeiro que seria sacrificado. Apontava para alguém que viria pagar aquele preço. Era simbólico. Apenas era uma seta para Cristo Jesus. E ele então matou o negócio. Decidiu a parada.
De uma vez só, papuf, perdoou o pecado e justificou todos antes dele. E todos que viviam em sua época e todos que viverão depois de Cristo. De uma vez só, na cruz do Calvário. Se isso aqui não é motivo para o cara ficar contente, pelo menos 3 dias, que, né? 3 dias, eu não sei o que é que pode nos deixar felizes. E é interessante isso, alguns termos nessa passagem nos chamam a atenção. Algumas expressões saltam os olhos, a gente precisa dar um enfoque nessas expressões. A gente vê a primeira aí no verso 24, ó, por meio da redenção. Interessante, né? Aqui é a ideia de resgatar, de comprar um escravo. Lembra de Boaz? E no resgatar, Ruth? É a ideia de comprar alguém que está vendido, que não pode se comprar, que não tem como pagar o preço. Então esse resgate acontece. Vai dizer aqui, ó, propiciação. E aqui leva a ideia justamente à tampa da arca, o propiciatório no caso, onde o animal era degolado, o seu sangue caía, dentro daquela arca estavam os 10 mandamentos, e o sangue então cobria aquela tampa. E a ira de Deus não via lei que condenava o homem, porque o sangue do cordeiro tampava, cobria. Então Paulo vai dizer que Jesus é esse sangue. Jesus cobriu a lei para que a ira de Deus não viesse e a lei não nos condenasse, porque agora o sangue de Jesus estava nos cobrindo. De uma maneira sublime. E uma palavra aqui, uma expressão vai chamar a atenção para mim mais do que todas. Demonstrando a sua justiça. Olha aí no verso 25. Deus ofereceu como sacrifício por propiciação mediante a fé, demonstrando sua justiça. E o 26 também, ó. Mas predestinou a fim de ser justo, perdão. É o 26? Mas no presente demonstrou sua justiça. Repete no 25 e no 26. É como se Deus estivesse tirando a prova dos 9. Deus está mostrando para o mundo, olha aqui, como eu sou justo. Vocês pecaram, vocês bagunçaram o plano. Veio o pecado, veio a morte que é a consequência, mas eu vou tornar vocês justos. Como? Me tornando homem e morrendo no lugar de vocês. A conta está sendo paga e eu estou demonstrando publicamente. A cruz do Calvário é como um grande outdoor que está posto para toda a eternidade, mostrando a justiça de Deus. Eu sou justo. Eu executei minha justiça. A lei foi paga. A lei foi cumprida. O pecado foi pago, entre aspas, com sangue. Dessa maneira, Deus não perde a oportunidade de ser redentor, de ser Deus, de mostrar sua graça. Dessa maneira, ele consegue matar 2 pecadores com a cruz só. Né? Um grande problema, é uma metáfora, viu? Pelo amor de Deus. Ele consegue ser justo e justificador daqueles que creem. Ele consegue executar a justiça sendo justo e justificando o pecador, porque agora passa a crer nele. Se isso não é um plano de gênio, não é? Que nem Hollywood consegue escrever, eu não sei. O plano de Jesus é muito sublime e é executado de maneira sem igual. E essa justiça, ela tem mais uma característica. Olha aí do verso 27 ao 31. Ela remove qualquer motivo de orgulho, de vanglória. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Que texto sublime. Não deixa brecha para nada.
Não, Paulo, mas essa forma de enxergar a salvação, a justiça, está tudo bagunçado. Então, e a lei? Eu não vou cumprir a lei? Como é? Não, a lei foi cumprida. Jesus cumpriu cabalmente a lei. A gente viu isso domingo passado, que a sua obediência ativa entrou em ação. E a vida de Jesus, cumprindo a lei cabalmente, sem pecar, foi colocada sobre nós. Foi imputada sobre nós. Então não há brechas. Deus não dá ponto sem nó. A restauração de Deus é perfeita e sublime. Não cabe espaço para revisão no processo. Não pode ser adiado a sentença nem revogada. Não tem como. Não há tribunal nenhum mundo que faça cair a sentença que Deus já estabeleceu, justificando aqueles que creem em Jesus, tornando-os justos diante de Deus e filhos seus. Isso é irrevogável. Você já tinha lido isso aqui e pensado nessas coisas, tudo que está aqui? Só para você a resposta aí. Que às vezes a gente fica tão jururu, tão coisado. Será que eu sou salvo ou não sou? Aí pega a flor da salvação, né? Tulipe? Não, aquelas... a margarida, é? Aquela de cemitério, né? Que nasce no cemitério, a bicha é feia. Perto da planta de mufumbo. Aí... Sou salvo? Não sou salvo. Sou salvo? Não sou salvo. Aí termina e não sou salvo. Não, essa aqui não é de Deus, não. Vou pegar outra. Sou salvo? Não sou salvo. Ah, essa aqui é de Deus, sou salvo, né? E sai. Vou jogar a sandália para cima. Se cair para cima, sou salvo. Se cair emborcada, não sou salvo e mamãe morre. Né? Sandália emborcada, quem lembra disso, né? Sandália emborcada, a mãe morre, né? Aí, sou salvo, oh, glória a Deus. Não funciona desse jeito. Não há brechas para outra sentença. Não há brechas para casualidade. Não tem como voltar atrás. Já foi decretado. Somos justos diante de Deus. E isso traz uma consequência prática. Essa graça justificadora nos liberta do peso da culpa. À medida que a gente vai vivendo na fé cristã e vai conhecendo pessoas de vários níveis de fé e entendimento, a gente vai vendo quantas pessoas estão na igreja, conhecem o Evangelho, professam Cristo como seu Senhor e Salvador, mas vivem debaixo de culpa, de peso, como se ele carregasse o mundo nas costas dele. Ele entende que Jesus morreu na cruz. Ele entende a obra justificadora do Senhor Jesus Cristo, as nuances, as palavras que citei aqui, ele compreende todas. Mas ele sente o peso da culpa sobre ele. E não sai das costas dele. Eu quero dizer, meus amados, que nós não precisamos nos esconder de Deus, como Adão fez na viração do dia. Primeiro que não tem como, não é? Mas Deus não está irado conosco. Deus só tem pensamentos bons em relação aos seus filhos. Deus nos ama. Até quando Ele nos corrige, Ele faz isso com amor. Deus não quer o nosso mal. Deus se alegra com a nossa vida. Mesmo com pecados, pastor, é óbvio. Ele comprou o pacote completo. Ele não se alegra com o nosso pecado, mas Ele sabe que somos pecadores. E já pagou o preço pelo nosso pecado. Então, meu irmão, você não precisa arrastar a carga do pecado, do passado, do presente e do futuro. Eu não estou falando para ninguém cair na gandaia. Eu estou falando que se você se arrepende do seu pecado, confessa ele ao Senhor Jesus, Ele perdoa você. Você não precisa arrastar o pecado. Na maioria das vezes, nós trazemos a Cristo pecados que nem estão mais na folha. Ele vai dizer logo, eu nunca nem vi. Não, mas esse dia eu fiz isso. Meu filho, você está falando de quê? O senhor não está vendo isso aqui, não? Parece uma mulher que eu conheço, com brigas de... Vai fazer uma retrospectiva, né? Tu não lembra daquele dia, não? Eu não. 1985. Aí mostra, né? Que mulher tem uma cabeça boa, viu? Talvez seja só a minha, mas mulher tem uma cabeça boa para datar as confusões, né? Lembra quando tu fez aquilo? Há 40 anos atrás? Você está dizendo, eu fiz, né? Deus não faz isso. Deus não trabalha assim.
Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é justo e nos perdoa. Eu já disse isso e vou dizer novamente. Entenda. Não corta essa parte aqui só não e diz assim, ó, o pastor disse isso. Quando nós vamos para Deus, para Cristo Jesus, oramos através do seu Santo Espírito e pedimos perdão pelo nosso pecado, de coração, o fato de dizer que Deus é justo, que nosso advogado é justo e fiel, significa que Ele coloca Deus em uma situação na qual Deus quis se colocar, é óbvio, que não resta outra opção para Deus, a não ser nos perdoar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você está em Cristo, quando se torna nova criação e peca, e o Espírito Santo lhe incomoda, e você se arrepende daquilo que fez, e corre aos pés de Cristo e diz, me perdoe. Ele fala, é claro, meu filho, você está perdoado. Vamos, se levante. Preste atenção, vamos? Eu puxo suas orelhas, mas se levante. Não há outra coisa que Deus nos faz, a não ser nos perdoar. Vocês entenderam como é que eu falei isso, né? Depois não sai daí e montar até outra igreja e dizer que foi eu que disse isso. Eu não disse nada disso. Eu nego até não querer mais. Outra verdade que essa graça nos traz é que ela nos liberta do fardo do medo. Se nos livra do peso da culpa, ela agora tira qualquer medo que pode haver no nosso coração. Porque mesmo sabendo dessas verdades, mesmo sabendo do que a Bíblia nos diz, quando a gente for encarar a segunda-feira, a gente vai pecar. A gente vai se deparar com situações que o nosso intelecto, o nosso braço, não dá conta. E o nosso coração começa a ser bombardeado em nossa mente por muitas coisas. E aí começa as setas, o mundo, seja lá o que for, a dizer, será que tu é tão justificado assim? Será que tu é esse crente todo? Olha quem tu é, olha como tu se comporta, olha isso, olha aquilo outro. E essas coisas vão tomando de conta do nosso coração, porque nós não conseguimos cumprir a lei. A justificação, a salvação não é um convite para você virar judeu, nem para que você passe a obedecer a lei. A gente tenta viver de acordo com a palavra de Deus, a lei, para agradar a Deus. Mas a gente já sabe que não vai cumprir. Já sabe que não tem como. Isso nos causa uma certa angústia. Mas a graça justificadora de Deus leva isso em conta. Diz, meu filho, continue. Vá, faça. Pecou, se arrependa, se levante, continue. Você não precisa temer. Não é pelo seu braço, pela sua capacidade cognitiva, pelo seu entendimento. Agora você tem o Espírito Santo habitando em você. Você é meu filho. Você não está sozinho. Você não tem que dar conta do recado sozinho, porque você nunca deu. E chegou onde chegou em muitos cantos da vida porque quis dar conta do recado sozinho. Você não precisa viver separado de mim. Eu fiz tudo isso para que você pertencesse a mim e vivesse comigo. As bênçãos que eu tenho para derramar sobre vocês são infinitas. Deus nos capacita a sermos aquilo que a gente não pode ser de maneira nenhuma sem Ele. E a gente é capaz de cumprir coisas que a gente nunca imaginava que poderia cumprir. E eu falo isso, né? Sair voando, entrar no hospital e curar o hospital inteiro, restaurar a Ponte Velha. Não estou falando nada disso. Estou falando em perdoar. É um bom exemplo. Em trazer uma palavra temperada para alguém destemperado e cuidar daquele coração. Trazer uma palavra de conforto e restaurar uma família, um casamento. E a gente começa a perceber que somos instrumentos de restauração na mão de Deus. E a gente começa a perceber que as coisas se encaixaram, começaram a fazer sentido. E agora eu vi porque Deus me resgatou para me tornar um instrumento dessa restauração. E nada, nem ninguém pode mudar isso. Essa é uma confiança inabalável posta no nosso coração. Está em dúvida sobre sua justificação? Vai para o texto de Romanos. Risca aí na tua Bíblia, do 21 ao 31. Eu recomendo ler todo a carta, toda a Bíblia, mas esse pedaço aqui
para que a gente possa ter no nosso coração que essa justiça é oferecida a todos que creem em Cristo Jesus. E ela está presente nas nossas vidas. Ela define quem nós somos. E não há nada nem ninguém que possa mudar essa condição. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu vou orar dando fim à nossa celebração.